E aí? Beleza? Boa tarde para vocês, pessoal. Beleza? Como é que vocês estão? O áudio tá bom? Estamos escutando? Beleza. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Juliana. Júlia Lua, Rodrigo, Luciana. Show. Deixa eu abrir aqui, tá, pessoal? Rapidão. Beleza, vamos lá. A gente vai começar então. Hoje é a nossa revisão, beleza? Revisão da frente 1 de mecânica, né? Cinemática, força, energia, hidrostática, gravitação e assim por diante. Eu já coloquei uma lista, não sei se vocês chegaram a ver, mas já botei uma lista agorinha, né? Foi hoje mesmo ali, depois do almoço, lá no nosso Google Classroom. Vou pegar aqui o link, se você não tiver com ele aberto aí, tá? Revisão. Endereço. Tá, mandei no chat aí para vocês. Então a gente vai resolver hoje essa lista, tá? Essa é a ideia. Para fazer revisão, gente, a melhor forma é resolver exercícios, tá? Não adianta. A ideia é a gente fazer exercícios e vai revisando a teoria em cima dos exercícios. Porque não adianta de nada eu ficar dando uma aula teórica, né? Sendo que vocês já tiveram essa aula várias e várias vezes aí, tá bom? Então, não vai ser aula teórica, vai ser resolução de exercícios. E aí, qualquer dúvida que você tiver, putz, não lembro disso, caramba, não lembro daquilo. Aí você pergunta na questão, entendeu? Tipo, pô, professor, como é que é a velocidade angular mesmo? Tipo, relembra aí rapidão pra gente. Aí eu pego e faço uma revisãozinha rápida de algum conceito que talvez você já tenha esquecido. Combinado? Fica uma coisa mais dinâmica, né? Fica uma coisa mais interessante do que simplesmente uma aula, de novo, daquilo que vocês já viram. Tudo bem? E hoje, especialmente, a revisão de cinemática. Então, essa lista que eu preparei para vocês contém apenas questões de cinemática, de toda a cinemática, tá? Movimento uniforme, movimento uniformemente variado, lançamento oblíquo, né, e tal, e a questão do movimento circular. Então, tudo que tem velocidade, aceleração, distância, tempo, toda a cinemática está aí nessa listinha, tá? Eu peguei questões que não estavam na apostila de vocês, né? Pelo menos a maioria não está na apostila de vocês. Se você quiser também, uma forma interessante de você revisar é pegar questões da própria apostila. Porque, assim, eu sei que muitas vezes vocês não conseguem fazer todas as questões, né? Na verdade, na maioria das vezes, é difícil vocês conseguirem fazer todas as questões da apostila. Então, essa é uma boa hora de você voltar na sua apostila e tentar resolver as questões que você acabou não conseguindo resolver durante o semestre. Ou até mesmo refazer as questões que você já tinha feito para ver se você realmente lembra de como que se resolve, né, de quais são os conceitos e assim por diante. Tudo bem? Belezinha? Aí eu vou resolvendo as questões, qualquer dúvida, só levantar a mãozinha, ou escreve no chat, ou liga o microfone, enfim, como vocês preferirem, tá bom? Vamos que vamos. Questão 1, que é uma questãozinha da FUVEST. Ah, aliás, quase que eu esqueci. Eu tinha prometido na semana passada que eu ia gravar uma aula de relatividade, né, para postar lá na nossa sala. E eu não esqueci não, tá, gente? Não esqueci, eu vou gravar essa aula ainda. É porque realmente dá muito trabalho, né? Principalmente montar uma lista de exercícios sobre relatividade. Né? Eu tô tendo realmente um pouco de dificuldade na lista, mas já tô terminando a lista. Ela tá ficando muito boa, tá ficando muito bacana. Eu vou gravar uma aula teórica bem rapidinha e resolvendo algumas questõezinhas dessa lista e lanço para vocês. Eu, sinceramente, não tô com muita pressa, porque acho que vocês também não, porque a gente não tem nenhuma previsão, né, de que dia vai ser o vestibular. Então, assim, se lançarem o edital hoje, ainda vai demorar um tempo aí para chegar a prova, né? Então, não tô com muita pressa, por isso tô fazendo um negócio mais bonitinho e menos corrido, tá? Mas vou postar lá daqui a pouco. Questão da FUVEST. Isso aqui foi da última prova da FUVEST, tá? Questãozinha saindo do forno. Um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 milissegundos para chegar ao cérebro. Então já temos aqui um intervalo de tempo para o pulso sair do pé e chegar ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico que conduz a informação do estímulo
é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos. Ok. Da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido na medula espinhal. E vocês percebem, né, que na medula espinhal o pulso ele é transmitido mais rápido, porque dos 30 milissegundos, 20 é só para chegar até a base do tronco. Então 20 é só para você percorrer os membros inferiores, entendeu? Aí o restante vai ser só em 10, porque é mais rápido pela medula, tá bom? Não, Júlia, não tá previsto para hoje não. Eu falei assim, supondo, entendeu? Tipo, imaginando que eles lancem hoje o edital, a prova ainda demora, né? Porque tem que ter um prazo mínimo, né, do lançamento do edital até a prova. Foi isso que eu quis dizer, entendeu? Mas a gente está sem previsão nenhuma, nem do edital, entendeu? Nem do edital. Então, quando lançar um edital, ainda vai demorar para chegar a prova. Por isso que a gente está bem de boas, né? Bem tranquilo. Tudo bem? Vamos lá. Continuando o texto. Ó. Considerando que a altura média do brasileiro é de 1,70 m, e supondo uma razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro são, respectivamente. Pessoal, muita informação, vocês estão vendo? A gente vai ler no texto e vai tendo muita informação, hora do pé até o tronco, depois do tronco até a cabeça, depois é do pé até a cabeça, etc. Sempre que tiver, assim, uma questão com muito texto e sem figura, o primeiro passo é você desenhar. Eu sempre falo isso para vocês e vou continuar batendo nessa tecla. Quando você consegue visualizar o problema, né, aí as coisas saem muito mais fácil, né? Pelo menos eu sou assim. Eu sempre fui um cara muito visual. Eu sempre gostava dos professores que desenhavam bastante, né? Os professores que escreviam bastante no quadro, né? Quando o professor ficava só falando, jogando um tanto de informação, eu acabava me perdendo. E eu gostei de física por causa disso, né? Porque física é uma coisa que realmente acontece, tá ali na natureza. Ele tá falando do estímulo nervoso, de um avião, de um carro, de uma bola, de uma caixa, enfim, alguma coisa que você realmente consegue visualizar. Então, vou fazer aqui uma pessoinha. Opa. Beleza. E agora eu vou marcar quais são os tempos, né, que ele está colocando. Ó. Então, vai sair um impulso nervoso do pé até a base do tronco. E isso vai levar 20 milissegundos. Logo, para completar o percurso do tronco até a cabeça, a gente vai ter que ter 10 milissegundos. Beleza. Aí ele está pedindo primeiro a velocidade média de propagação do pulso dos dedos do pé até o cérebro. Poxa, então eu vou calcular a velocidade média de todo o impulso nervoso, né? Do pé até a cabeça, isso vai ser 1,7 metros, que é a altura padrão aí que ele colocou. 1,7 metros. Vamos calcular então essa primeira informação. Ó. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então fica 1,7 dividido por 30. Só que cuidado, como está em milissegundos, né, fica 30 vezes 10 a menos 3. Prontinho. Isso vai dar aproximadamente, né, deixa eu ver aqui na calculadora, 1,7 sobre 30. Ok, vai dar mais ou menos 57 metros por segundo. Já ficamos apenas entre duas alternativas, né? Ou é a letra C, ou é a letra D. Já vou eliminar A, B e E. Show de bola. Agora, a segunda pergunta é da base do tronco, ó, da base do tronco até o cérebro. Deixa eu até separar aqui por cores. Ó. Essa primeira velocidade que a gente fez foi dos dedos até o cérebro, né?
E agora eu vou trocar aqui para o roxo, que vai ser da base do tronco até o cérebro. Então fica a velocidade média, ΔS sobre ΔT. O que vai mudar aqui, além do tempo, também vai ser a distância, né? Eu não vou pegar mais 1,70 m da pessoa toda. Eu quero apenas do tronco até a cabeça. Então, vou marcar aqui, ó. Quero saber quanto que vai ser esse deslocamento, ó. Que aí eu divido por 10 milissegundos. Então, distância desconhecida dividido por 10 milissegundos. Ok, como que eu faço para descobrir, então, a distância do tronco até a cabeça? O que ele falou para a gente é que a razão entre os membros inferiores e a altura é de 0,6. Ou seja, o que ele está me falando é que os membros inferiores correspondem a 60% da altura da pessoa. Vocês conseguem ver que esse 0,6, ó, ele equivale a 60%, né? Então, se aqui eu tenho 60%, a parte de cima, né, do tronco até a cabeça tem que ser quanto? Ué, 40%. Faz sentido, né? Faz aí na calculadora. Quanto que é 40% de 1,7? 1,7 vezes 0,4. Isso vai dar 0,68 metros. Vou anotar aqui, ó. 0,68. Beleza? Fez sentido, pessoal? Agora é só fazer essa conta. 0,68. Sobre 10 a menos 2, vai ficar para cima. Enfim, isso vai dar cravado em 68 metros por segundo. Prontinho, achamos nosso gabarito. Letra D de dado. Então, assim, velocidade média, pessoal, é um conteúdo simples, né? A fórmula, pelo menos, ela é muito fácil. Vocês todos, com certeza, devem lembrar. Mas você tem que ficar muito atento com a interpretação do texto, né? Entender a pergunta e conseguir responder aquela pergunta. Então, vocês viram que mesmo uma questãozinha de velocidade média pode ficar complicada, né? Em alguns vestibulares. Tudo bem? Perguntas, choro, lamentações? Posso passar para a próxima? Se quiserem, só apertar o joinha, né? Vocês sabem que tem como clicar no joinha aí, né? Que eu vejo se vocês estão acompanhando. Aí a Júlia já deu um joinha, a Luciana também, perfeito. Qualquer dúvida, eu posso voltar, tá? Vamos seguir para a próxima. Questão 3. Ah, professor, é a questão 2. Eu não vou fazer na ordem não, tá, gente? Na lista, se eu não me engano, eu botei 21 questões. E não dá tempo, né, em apenas uma aula, né, a gente resolver 21 questões. Então, eu já selecionei as que eu gosto mais, né, as que eu achei mais interessante. E o que sobrar, eu quero que vocês tentem fazer depois sozinhos. Combinado? Por isso que eu já fiz mais questões, que é para sobrar um pouquinho para vocês mesmos. Essa 3 é da OBF, né, Olimpíada Brasileira de Física. Vamos ler juntos. Um dos grandes problemas descritos pela legislação brasileira para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação para idosos acima de 65 anos refere-se ao tempo de reação dos mesmos. Gente, olha só esse carinha daqui, ó. Tempo de reação. Isso é muito cobrado em questões de vestibulares. Já caiu na prova do Enem, já caiu na prova do UNB, já caiu em tudo que é prova, tudo que é vestibular. Essa ideia do tempo de reação já apareceu, tá bom? É muito, muito, muito comum. É o que eu chamo de questão clichê da física, tá bom? Como sabemos, o tempo médio de reação de um motorista é da ordem de 0,7 segundo. E o tempo de reação é um intervalo entre a percepção do sinal vermelho, por exemplo, e o momento de apertar os freios. Então, é basicamente o delay do seu cérebro, né? Você enxerga que alguma coisa aconteceu, só que até que você consiga fazer uma ação, né? Produzir uma ação, demora 0,7 segundo. Se um automóvel pode ser desacelerado à razão de 5 metros por segundo ao quadrado, de quanto seria a distância percorrida entre a percepção do sinal vermelho e a parada do carro, que vinha com velocidade de 36 km por hora. Vamos sublinhar as informações então. Eu tenho aqui o tempo de reação, eu tenho a desaceleração e eu tenho a velocidade inicial
E eu quero saber qual que é o ΔS, né, a distância percorrida. Primeiro passo, como já falei para vocês, é desenhar. Vamos entender o que está rolando aqui e qual que é o problema. A princípio, seria só uma questão de jogar na fórmula do movimento uniformemente variado, já que a gente quer saber a distância, né, e ele está freando com o carro. Porém, antes de iniciar de fato, né, essa desaceleração, ele vai percorrer uma certa distância com a velocidade constante. Então, vou colocar aqui, ó, o carrinho está indo para a direita, a uma velocidade de 10 metros por segundo. Já convertendo, né, 36 km por hora em metros por segundo. E ele continua com essa velocidade por este pequeno tempo de 0,7 segundo. Parece um tempo irrelevante, né? Mas se você estiver em alta velocidade, isso é o que define se vai ter ou não um acidente, né? Por isso que é perigosíssimo, pessoal, andar em alta velocidade. Não é nem só pela questão de ter mais impacto, né? Mas um dos problemas de andar em alta velocidade é que até você produzir uma ação, né, frear ou virar o volante, você percorre uma distância já muito grande, tá bom? E só depois, pisando nos freios, é que ele vai reduzindo até parar. Prontinho. Vocês percebem então que são dois movimentos diferentes. Primeiro, nós temos um movimento uniforme, em que a velocidade permanece constante, e em seguida nós temos um move, em que ele vai acelerar para trás, né? Ele vai ter uma desaceleração. Vamos calcular cada um separadamente. Então, começando aqui, ó, pelo movimento uniforme. Aqui é fácil, gente. É só fazer que a distância percorrida é a velocidade vezes o tempo. Não tem mistério, não tem segredo. A velocidade dele é de 10 e o tempo de reação 0,7. Então, isso vai nos dar 7 metros de distância percorrida. Em seguida, ele vai freando e a gente faz o cálculo para o move. E aqui vai uma dica valiosíssima, né? Com certeza vocês já ouviram falar, mas só para refrescar a memória de vocês. Durante a desaceleração, qual informação que eu não tenho e nem quero saber? Pensem um pouquinho, vai. Durante a desaceleração, qual dado, qual valor que eu não tenho e não quero saber? Bom, se você prestar atenção nos valores que estão sublinhados, eu não sei em quanto tempo ele vai frear e nem estou interessado em saber em quanto tempo ele freia. Putz, se não tem nada envolvendo o tempo, eu vou usar aqui a equação de Torricelli. V ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Pronto, ele vai frear completamente, né? Então a velocidade final é 0. A inicial é 10. A desaceleração eu vou botar menos 5. Já que ele está freando, né? Então tem que ser uma aceleração negativa. E aqui o delta S. Ok, vai ficar 0, 100, menos 10 vezes delta S. Vai passar positivo, 10 passa dividindo. Então o deslocamento deu aqui de 10 metros. Pronto, 10 com 7. A distância total percorrida até ele conseguir de fato frear o carro, né, foi de 17 metros. E aí, pessoal, dúvidas, choro, lamentações? Manda um joinha aí. Beleza, a Júlia já deu um ok. Podem escrever também, gente. Descobri na última aula que eu dei agora. Se você tiver com vergonha de perguntar, por mais que tenhamos apenas 7 pessoas aqui, né? Mas tudo bem, se você tiver com vergonha de perguntar, você pode escrever aqui no privado, ó. No chat, tem como você mandar mensagem só para mim, tá? Aí eu pego e respondo sem falar qual foi sua dúvida. Só para vocês saberem que existe essa opção, tá bom? Próxima questão, questão 4. Questãozinha da Unesp. Pessoal,
questão da Unesp é muito boa, né? O vestibular da Unesp em si é um vestibular muito bem feito, né? Eles cobram num nível muito bom, questões muito bem elaboradas. Vamos ler juntos. O gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo durante um ciclo completo de braçadas em uma prova disputada no estilo nado de peito, em uma piscina. Beleza, então você está vendo no gráfico, né? O cara está dando exatamente uma braçada completa, né? Ele faz um movimento completo, depois vai fazer outro movimento, depois outro movimento e assim por diante. A pergunta dele é: considere que, em um trecho de comprimento de 36 metros, o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e manteve o ritmo de seu nado constante. O número de braçadas completas dadas por ele foi em torno de... Então, em 36 metros, quantas braçadas ele deu? Caraca, professor, como é que eu vou saber disso, né? Só pela distância, quantas braçadas foram dadas? Bom, pelo gráfico, se o gráfico é de velocidade em metros por segundo ao longo do tempo em segundos, a gente consegue calcular a distância de uma única braçada, né? Do movimento de uma braçada completa. Como que eu faço isso? Você deve lembrar que é pelo método da área. Gente, se apareceu um gráfico, pode ter quase 100% de certeza que a área dele vai ser alguma informação útil, né? O cálculo da área provavelmente vai ser uma informação bacana para você. E se é de velocidade por tempo, essa área vai ser o ΔS, né? Vai me dar o deslocamento escalar. Então, vou pegar até aqui embaixo e depois completa, né? Nesse segundo pedaço. Beleza. Eu vou puxar uma setinha. Vou escrever que ΔS é igual a área 1 mais área 2. Respectivamente, né? A área 1 vai ser esse primeiro pedaço e a área 2 esse segundo pedaço. Vocês estão vendo que por mais que o gráfico não seja exatamente uma reta, né? O gráfico está meio tortuoso, digamos assim, a gente pode aproximar para retas. Então, olha só. Esse primeiro pedaço, eu vou dizer que é uma reta horizontal, depois uma reta aqui na diagonal. E eu vou aproximar essa figura para um trapézio, né? Então, isso aqui vai ser basicamente um trapézio. E o segundo também, ó. Reta horizontal, depois uma reta na diagonal. Basicamente também temos um outro trapézio. Então, a gente vai fazer por aproximação, beleza? Ah, professor, não lembro como calcula a área de trapézio. Bom, se esse for o seu caso, você pode separar a figura em retângulos e triângulos, né? Não é o ideal a se fazer não, tá? Mas caso você se esqueça, você poderia cortar aqui, ó, e dizer que tem, na verdade, 4 figuras, estão vendo? São, na verdade, 4 figuras. 2 retângulos e, ao mesmo tempo, 2 triângulos. Vai ficar uma conta um pouco maior, só que também vai dar certo, beleza? Eu vou fazer pela área de trapézio de uma vez, para a gente poder agilizar aqui o processo. A área de trapézio, para quem não lembra, é só fazer base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Pegando a primeira figura, a base maior é 0,6. A base menor é 0,4. A altura é 1,8. E aí divide tudo isso por 2. Mesma coisa para a segunda figura. A base maior, toma cuidado, hein? Não vai falar que é 1, não. A base maior aqui é de 0,6 até 1, tá vendo? De 0,6 até 1, a base maior vai ficar 0,4. Beleza? Assim como a base menor vai ficar só 0,2. Que é de 0,8 até 1. Então fica 0,4 mais 0,2 vezes 1,8 também, dividido por 2. Agora matemática. Vamos fazer juntos aqui. 0,6 mais 0,4, 1. 1 sobre 2, meio. Metade de 1,8, 0,9. 0,4 mais 0,2, 0,6. 0,6 com 2, 0,3. 0,3 com 1,8, 3,6. 5,4, 0,54. De acordo com minhas contas aqui de cabeça.
Somando, então, a gente tem o deslocamento de 1,44 metros. Lembrando que isso que a gente está fazendo é para apenas uma braçada completa. Pronto, aí usa uma regra de 3 para descobrir quantas braçadas serão necessárias para percorrer 36 metros, né? Vai ficar assim, ó. Uma braçada percorre 1,44 metros. Então, X braçadas para percorrer 36 metros. Vamos ver quanto é que vai dar isso. 36 dividido por 1,44. Bom, acho que dá para simplificar por 12, né? Por 12, aqui em cima fica 3. E aqui fica 0,12. Aí dá para simplificar por 3. Fica 1 sobre 0,04. Que é a mesma coisa que 100 sobre 4. Que vai me dar, então, 25 braçadas. Eu estou fazendo na minha velocidade, tá, gente? Se você conseguiu fazer mais rápido, show de bola. Ou se não, pode fazer no seu tempo aí tranquilo, né? Porque matemática é de cada um, né? Cada um faz aí na sua velocidade. 25 braçadas. Gabarito, letra E. Show de bola, perfeito. Eu escolhi essa questão aqui especialmente para vocês lembrarem dessa característica. Aparecer um gráfico de velocidade por tempo, a área desse gráfico vai nos dar o deslocamento ΔS. Não se esqueçam disso, pessoal. É muito comum aparecer questões de gráfico de velocidade especialmente. Ah, professor, e quando for espaço, quando for aceleração? Beleza, já é outra interpretação. Só que velocidade é o gráfico que mais costuma aparecer em vestibulares, tá? E é justamente pela sua propriedade de calcular o deslocamento. Vamos que vamos. Próxima questão, 6. Gente, deixa eu ligar a luz do quarto. Só um minutinho, porque vai ficando escuro esse horário. E vai me dando uma agonia aqui, tá? Só um minutinho. Aí, muito melhor. Fechar a persiana. Cortina, na verdade. Prontinho. Questão 6. Essa aqui é boa, viu? Essa daqui é boa. Questãozinha de encontro de móveis. Então, essa aqui é muito mais interpretação do que cálculo. Obviamente vai ter cálculo, certamente. Porém, tem que saber muito que a interpretação. Vamos ler juntos. O motorista de uma van quer ultrapassar um caminhão em uma estrada reta, que está com velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, beleza. Caminhão, movimento uniforme. Show de bola. Para isso, aproxima-se com a van, ficando atrás, quase com a van encostada no caminhão, com a mesma velocidade desse. Vai para a esquerda do caminhão e começa a ultrapassagem. Porém, neste instante, avista um carro distante 180 metros do caminhão. O carro vem no sentido contrário, com velocidade constante de 25 metros por segundo. Ok. Então, o carro que vem no sentido contrário também está com movimento uniforme. O motorista da van, então, acelera a uma taxa de 8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o único automóvel que vai estar no move, né, no movimento uniformemente variado, é a van que precisa ultrapassar o caminhão. O caminhão e o carro estão no movimento uniforme, beleza? E ele fornece aqui os comprimentos de cada veículo, né? Então, o caminhão 10 metros, a van 6 metros e o carro 4,5 metros. Ok, julgue os itens a seguir. Afirmativa 1. O carro demora 4 segundos para estar na mesma posição em relação à estrada do caminhão. Então, vamos lá. Desenho, né? Vamos desenhar. Na verdade, já vou aproveitar aqui, ó, a própria figura que a questão me dá, né? Já vou aproveitar esse desenho, vamos só completar ele. Então, quero saber em quanto tempo vai levar para que o caminhão esteja aqui, ó. Isso vai ser complicado um pouquinho desenhar
parecido, né? Mas enfim. Ok, o caminhão vai estar aqui um pouco mais para frente já. E esse carício também vai estar um pouco mais para frente já. Beleza, e os dois vão estar na mesma posição aqui, ó, tá vendo? Eu fiz a frente de um se encontrando com a frente de outro, né? A frente do caminhão se encontrando com a frente do carro que vem no sentido contrário. Qual que é a lógica, pessoal? Cada um deles percorreu uma certa distância. Vamos dizer que o carro, ele percorreu isso aqui, ó. Que eu vou chamar de ΔS car, de carro. Enquanto isso, o caminhão, ele percorreu essa distanciazinha. Eita, ferro. Tá, calma. Ok. Que eu vou chamar de ΔS do cam, de caminhão. Beleza? Então, car, do carro, cam, do caminhão. Vocês concordam comigo que quando os dois estiverem se encontrando, quer dizer que a soma dessas distâncias tem que dar exatamente 180 metros. Faz sentido, não faz? Se 180 era a distância que separava os dois, ao somar as duas distâncias percorridas, tem que cravar em 180 metros. Então é só escrever isso do português para o matematiquês. Vai ficar assim, ó. O deslocamento do carro mais o deslocamento do caminhão igual a 180. Eu só vou completar aqui com pequenos detalhes que vocês já vão entender, tá? Eu vou colocar essas duas distâncias, né, esses dois deslocamentos, em módulo. E por que é importante colocar ele em módulo? Já que os dois carros estão indo em sentidos opostos, né? Os dois automóveis estão indo em sentidos opostos, na verdade, um deles vai ter deslocamento positivo, porque tem velocidade positiva, e o outro vai ter velocidade negativa, logo um deslocamento negativo, tá? Mas como eu estou pensando apenas nas distâncias percorridas, né? Eu vou botar em módulo para eu não ter esse problema de sinal negativo, ok? E agora, o que eu faço? Em cada deslocamento, é só jogar na fórmula de velocidade uniforme. O deslocamento é a velocidade vezes o tempo. Tanto para o carro, quanto para o caminhão. Beleza. E essas velocidades ficam em módulo. Quais são as velocidades? Do carro é 25. E do caminhão é 20. Beleza? 25 com mais 20, aqui a gente tem 45. Agora é só passar dividindo, deixa eu ver aqui na calculadora. 180 sobre 45. Ó, cravado em 4 segundos. Exatamente 4 segundos. O que significa, então? A van, que quer ultrapassar o caminhão, ela tem que conseguir ultrapassar em menos de 4 segundos, né? Porque se ela demorar um pouquinho mais, se ela demorar 4 segundos ou mais, ela não vai conseguir ultrapassar a tempo, né? Já que o carro e o caminhão vão estar se cruzando neste intervalo. Beleza? Primeira pergunta, então, respondida. Vou marcar ali que tá certo. Professor, você está falando nessa questão, não é sobre encontro? Sim. Por que não iguala? Perfeito. Perfeito. Ótima pergunta. A questão é a forma como eu resolvi, né? Tem vários métodos de resolver esse tipo de problema. Eu fiz pensando não na posição. Você percebe? Eu não coloquei ali qual que é a posição do carro, qual que é a posição do caminhão. Eu nem sequer escolhi uma origem para o meu problema. Por quê? Porque eu fiz pensando já nos deslocamentos, né? No delta S, como eu coloquei ali. Poderia ter sido feito pensando na posição,
que você deve ter aprendido assim, né? E por isso que você perguntou. Olha só como é que ficaria. Eu colocaria o carro, por exemplo, na posição 0, né? Eu diria que aqui é a posição 0 metro. Logo, o meu caminhão estaria na posição 180 metros, né? Metros. E eles vão se encontrar aqui quando a posição do car for igual à posição do cam. Quer ver que vai dar a mesma coisa? Eu vou criar uma folha em branco aqui, ó. Então você vai igualar a posição do car com a posição do cam. Jogando na formulazinha de posição e não de deslocamento, tem que ficar posição inicial mais velocidade vezes tempo. Mesma coisa para o caminhão. Posição inicial mais velocidade vezes tempo. A posição inicial do carro é 0, porque eu escolhi ele como estando na origem. E a sua velocidade é 25. Então aqui 25 vezes t. Beleza, a posição inicial do caminhão, como ele estava lá na frente, 180. E a sua velocidade, eu vou dizer que ela é negativa, porque ela está vindo no sentido contrário, né? Então ele está vindo a menos 20 metros por segundo. Olha como cai exatamente na mesma conta. Esse menos 20 passa para a esquerda, vai ficar 25 mais 20, 45t. E aqui ficou 180. Quando fizer essa conta, você também encontra 4 segundos. Beleza? Fez sentido? Nada. Então, assim, é tudo uma questão de como resolve, tá, gente? Confesso para vocês que, antigamente, né, muitos anos atrás, quando eu era um jovem, né, um jovem professor, eu preferia resolver como a Tarsila falou, né? Eu gostava também de pensar na igualdade das posições, né? Eu sempre igualava as posições. E, de fato, é um ótimo método, tá? Funciona muito bem, como vocês viram. Mas, hoje em dia, né, já mais macaco velho, né, um pouco mais calibrado, hoje em dia eu prefiro pensar nos deslocamentos. É uma coisa minha, pessoal. Cada um tem que saber um jeito de resolver as questões e seguir esse jeito, tá? Fazendo certo, não tem problema. Vamos para o segundo item, né? Item 2. A van levará 4 segundos para ultrapassar completamente o caminhão e irá colidir com o carro. Não sabemos, né? Vou ter que ver quanto tempo a van leva para ultrapassar o caminhão. Ah, professor, e agora como é que faz? Bom, eu vou pegar essa figura aqui emprestada e vou resolver na próxima página. Beleza. Vou recortar só o que me interessa. Essa é a vantagem, né, de usar essas tecnologias muito mais rápido aqui, ó. Prontinho. Deixa eu jogar essa conta um pouco mais para o cantinho. Beleza, agora sim. Vamos para a figura, pessoal. Em que momento a van consegue ultrapassar o caminhão? Bom, vamos supor que o caminhão já esteja mais para frente, né? Beleza, está aqui meu caminhão. E agora tome muito cuidado. Para que a van consiga ultrapassar completamente o caminhão, ela precisa estar com a bundinha do carro, né? A van vai ter que estar com a bundinha do carro na frente do caminhão, tá vendo? Deixa eu desenhar aqui, ó, para ficar mais claro. Pronto. Então, a bundinha da van tem que estar alinhada com a frente do caminhão. Porque só aí que ela consegue, de fato, voltar para a faixa da direita e ultrapassar completamente. Beleza? Então, essa questão do comprimento vai ser muito importante. Vamos fazer aqui uma lógica também de deslocamentos? Acompanha comigo. O caminhão, ele teve um certo deslocamento. Vou colocar aqui, ó.
que ele teve um deslocamento ΔS cam, de caminhão. Ok. E o carro também teve um outro deslocamento. Vou trocar aqui a cor. Deslocamento do carro não, né? Da van, perdão. Então, ΔS da van. Prontinho. Agora eu quero que você veja qual que é a relação entre esses dois deslocamentos. Pessoal, pensa um pouquinho, vai. Quanto que a van deve ter percorrido a mais que o caminhão? É só olhar para a figura e perceber o quanto que a van percorreu a mais que o caminhão. Você está vendo que ela precisa percorrer o próprio deslocamento, o próprio comprimento do caminhão, que seria esse pedacinho em verde aqui, né? Equivale 10 metros. Só que ela também precisa percorrer o seu próprio comprimento, que seria esse pedacinho extra aqui, ó, do final. Que vale, pelo texto, 6 metros. Ou seja, ela tem que andar a mesma coisa que o caminhão, mais os 10 metros do caminhão, mais os 6 metros dela própria. Só assim ela vai conseguir sair da bundinha do caminhão e passar ali pela frente dele, conseguindo encostar para a direita. Beleza, gente? Fez sentido? Tranquilo essa ideia? Vamos passar para a matemática agora? Vou escrever assim. ΔS da van é igual a ΔS do caminhão mais 10 mais 6. Ok, ΔS da van é só fazer velocidade vezes tempo. E do caminhão, mesma coisa. Velocidade vezes tempo. Opa! Para a van não vai ser só isso não, né? Perdão, peraí. Deixa eu apagar aqui, ó. A van vai estar acelerando, né? Essa é a grande sacada. Ela vai ter uma aceleração. Então, o movimento dela é uniformemente variado. Tem que fazer tudo, né? V0t mais AT quadrado sobre 2. Prontinho, agora sim tá certo. Vamos jogar todos os valores. Ah, professor, tá ficando grande. Pois é, uma questão realmente extensa, tá, pessoal? Por isso que é uma questão complicada. Mas é só organizar que sai. A velocidade inicial da van é a mesma velocidade do caminhão. Ele fala isso lá no texto, tá bom? Que é 20 metros por segundo. Então aqui fica 20 vezes tempo. E a sua aceleração será de, deixa eu olhar aqui que eu já esqueci, 8. Então na aceleração, 8t ao quadrado sobre 2. Beleza, para o caminhão a velocidade é 20. E esse 10 mais 6 vai ficar 16. O que a gente pode fazer? Esse 20t no bom sentido, né? Aqui da esquerda, com esse 20t do bom sentido, da direita, vai cancelar. 8 com 2 sobra 4. Então, 4 vezes o tempo ao quadrado é igual a 16. O 4 passa dividindo, então o tempo ao quadrado é igual a 4. Tirando a raiz, o intervalo de tempo será de 2 segundos. Então o item está errado, né? A van consegue sim ultrapassar o caminhão antes que o carro chegue ao lado do caminhão, né? Então a ultrapassagem foi bem segura, na verdade, né? Porque ainda vão sobrar 2 segundos de folga. Show de bola? Deixa eu marcar aqui o gabarito. Ó. Errado para o item 2. Quando você entende essa lógica do deslocamento, né? E como você percebe que a figura é importantíssima para resolver a questão, qualquer questão, gente, independentemente, né, se está com movimento uniforme, se está variado, se não é variado, enfim. Se você entender a lógica, você resolve qualquer questão, tá? Eu garanto isso para vocês. Vamos para o item 3. A van conseguirá ultrapassar o caminhão sem se chocar com o carro.
Perfeito, foi o que a gente acabou de descobrir. E o item 4, a van percorrerá 56 metros da estrada para ultrapassar completamente o caminhão. Bom, se eu sei que ela ultrapassa o caminhão depois de 2 segundos, é só eu calcular o seu deslocamento depois de 2 segundos. E que, inclusive, já está quase que aqui na minha questão. Ó. Olhem só isso aqui. É isso que eu quero descobrir, né? O deslocamento da van depois de 2 segundos. Vamos ver quanto é que vai dar isso. 20 vezes 2, mais 8 vezes 2 ao quadrado, divide por 2. Isso vai ficar 40, 40 mais 16, isso vai dar 56 metros. Perfeito. Então, o último item está correto. Certo, errado, certo, certo. E aí, gente, alguma dúvida nessa questão? Perguntas, choro, lamentações? Posso passar para a próxima? Aproveitem. Deixa eu beber uma água. A Natália já deu o ok dela. Então, segue o jogo. Questão difícil, mas está de boa. Exatamente. Na verdade, Júlia, eu classificaria essa questão, eu gosto muito de falar sobre isso, tá? Não é uma questão difícil, tá? Pelo menos na minha opinião. É uma questão trabalhosa, vocês percebem? É uma questão trabalhosa. E por que eu faço essa diferenciação? Porque quando você aprende a parada, quando vocês conseguem entender a lógica dos problemas, vocês dificilmente vão se deparar com questões difíceis. Uma questão que eu considero difícil é uma questão que tem que ter um raciocínio assim, tipo, uou, sabe? Surreal, assim, tipo, caraca, tinha que ter uma super sacada para você conseguir resolver o problema. Essa questão não teve que ter nenhuma sacada genial. Era só você organizar as ideias, percebe? Então você sabe o que está acontecendo. Poxa, você nunca viu uma ultrapassagem na vida? Todo mundo sabe o que está acontecendo. O problema é só você organizar a ideia, fazer o desenho e verificar qual é a condição para que aquilo aconteça. Não é nada assim fora do normal. Só é trabalhosa, porque tem muita conta, né? Realmente tem que fazer ali o desenho, etc. Mas sem segredos, né? Sem mistérios. Show de bola? Vamos para a próxima, então? Questão 9. Agora já vou entrar na composição de movimentos. Essa questão 9 aqui é de boas, tá? Só para a gente poder aquecer os motores. Um homem pode remar num barco com uma velocidade de módulo 5 km por hora em relação às águas e pretende atravessar um rio de margens paralelas e largura de 500 metros que tem uma correnteza com velocidade constante de 3 km por hora. Ok? Determine, letra A, o menor intervalo de tempo em minutos para o barco atravessar o rio. Não tem figura, então já vou começar desenhando. Vou fazer a correnteza indo para a direita. Aqui está o rio, suas duas margens paralelas. Beleza, um peixinho aqui só para poder enfeitar. Legal. Do lado de fora a gente tem as arvorezinhas. É a mata ciliada, né? Mata ciliada aqui. Vendo de cima parece que são cílios do rio, né? Por isso que chama mata ciliada. Ok, aí o barquinho vai sair aqui, ó, da margem oposta. Deixa eu fazer o carrinho de preto mesmo. Barquinho, né? Beleza. Bom, relembrando essa matéria, pessoal. Quando ele fala de barquinho numa correnteza, ou de um avião, né, submetido a um vento, ou uma escada rolante, né, que tem no aeroporto, por exemplo, né, e tal, sempre que tiver alguma coisa carregando o objeto, a gente tem que pensar na composição de movimentos, que é você analisar os dois movimentos de forma separada. Ou seja, você vai pensar no movimento da correnteza, que vai puxar o barco para o lado, né? E separadamente você vai pensar no movimento do barco, que vai apontar numa direção perpendicular
a correnteza. Porque pensa comigo, se o seu objetivo é chegar do outro lado do rio, se o seu objetivo é atravessar as duas margens do rio, a correnteza vai te ajudar ou vai te atrapalhar nessa missão? Pensa um pouquinho, vai. A correnteza vai te ajudar a chegar mais rápido ou vai te atrapalhar a chegar mais rápido? Pessoal, a resposta é não. A correnteza não ajuda e não atrapalha. Por quê? Porque ela está numa direção que é na direção do rio, né? E não na direção perpendicular à do rio. Ela não está na direção das margens. Então, você vai, com o barquinho, apontar na direção oposta e vai começar a remar. Ou vai ligar o motor, né? E vai começar a remar diretamente para a outra margem do rio. E a sua velocidade em relação à água vai ser para cá, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Peraí. Beleza. Então aqui, ó. Esta será a sua velocidade de remada. Que de acordo com a questão é de 5 km por hora. Então aqui eu tenho 5 km por hora. E aí, inevitavelmente, a correnteza vai te puxar ao longo do rio com a velocidade de 3 km por hora. Ok. Qual vai ser a sua velocidade resultante? Vamos lá, pensa um pouco. Sua velocidade resultante, ela vai ficar na diagonal, tá vendo? Vai ser a soma da sua velocidade própria com a velocidade de arraste, né, da correnteza. Então, na prática, a trajetória do seu barquinho vai ser para cá, ó. Pronto. Aqui eu vou chamar de velocidade resultante. Porém, but, contudo, todavia, você não tem que se preocupar com a velocidade resultante, já que na letra A ele pede apenas o tempo de travessia. Então você tem que pensar apenas na trajetória perpendicular ao rio. Vamos pegar aqui, ó. Vou sublinhar no texto. Você vai com uma velocidade de 5 km por hora percorrer uma distância de 500 metros. Na figura, né? Isso aqui seria os 500 metros. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Travessia. Caraca, o vizinho ligou um trance aqui, muito doido. Não sei se dá pra ouvir. Não sei se dá pra vocês ouvirem aí, mas... Pô, ligou uma música eletrônica aqui, velho. Tá doidão, cara. Vou fazer aqui, ó. Velocidade delta S sobre delta T. A velocidade dele é de 5. E o deslocamento eu vou botar, ao invés de 500 metros, né? Eu vou botar 0,5 quilômetros, tá? Vamos deixar tudo em quilômetros. Tudo que for distância vai ficar em quilômetros. Tudo que for em tempo vai ficar em horas, tá bom? Não vai misturar unidade de medida, não. Fazendo essa conta, vai dar 0,1 hora. Que passando para minutos, isso é igual a 6 minutos. Belezinha? De boas? Então lembre-se de separar o movimento em duas direções perpendiculares. Uma coisa é ao longo do rio, outra coisa é de uma margem para outra. É só fazer de forma independente. Letra B. Determine o arrastamento do barco rio abaixo. Opa! Percebe que agora é justamente o contrário? Eu não quero mais saber na direção da travessia, eu quero saber na direção do rio. Qual que é a distância percorrida em metros? Ah, beleza, deixa eu anotar aqui então, ó. Rio abaixo. Ou seja, ao invés de pensar na velocidade de 5, que é a de remada do barco, né? Eu vou pensar na velocidade de 3, que é a da correnteza. Aí fica assim, ó. Velocidade delta S sobre delta T. Só que agora a velocidade vai ser de 3. E o tempo de travessia, eu já calculei antes, né? Deu 0,1 hora. Só passar multiplicando esse deslocamento. Deu 0,3 quilômetros. Que é a mesma coisa que 300 metros.
Porra, agora eu fiquei até no clima de festa, cara. Porra. Vocês estão ouvindo, gente, a musiquinha de fundo? Falei pra mim, dá pra ouvir? Não. Engraçado isso, cara. Parece que tá no meu quarto. Ele ligou o trancezão aqui, cabuloso, velho. Mas beleza, vamos lá. Letra B, letra C. Perdão, letra A e letra B resolvido, né? Vamos ver a última. A última questão pode confundir um pouco, quer ver? Ó? Vamos ler juntos. O tempo gasto em minutos na travessia quando o barco chegar à margem oposta, atravessando o rio em uma direção perpendicular às margens. Putz, então olha só. Eu quero agora, nessa última pergunta, né, atravessar o rio na direção perpendicular às margens. Então, eu vou ter que mudar, cara. Vou ter que mudar. Deixa eu pegar aqui esse desenho de novo. E eu vou ter que mudar a configuração. Quer ver? Ó? Fazendo a próxima página aqui. Eu não quero que o barquinho vá atravessando na diagonal. Vocês estão vendo? Pela primeira situação que eu fiz, ele foi atravessando na diagonal. Eu quero agora que ele vá em linha reta. Então, deixa eu apagar aqui essas velocidades. Beleza, vou deixar só da correnteza, tá? Pensa um pouco, vai. Para onde que você tem que apontar o seu barquinho para que ele consiga atravessar ali em linha reta, né? Sem ir para o lado, sem andar na diagonal. Eu quero que ele atravesse na direção perpendicular às margens. Bom, eu vou ter que virar um pouco o barquinho agora para a esquerda. Eu sei por que para a esquerda? Para poder compensar o movimento da correnteza. Concorda comigo? Ó? Eu vou ter que ficar com ele assim, ó. E vou ter que ficar remando aqui um pouquinho para o lado. Com essa velocidade de 5 km por hora. Vamos ver qual vai ser então a velocidade resultante quando eu fizer isso. Vamos somar aqui as duas. É só ligar as extremidades, vocês lembram, né? Faz aqui o pontilhado. Ó. Deixa eu só melhorar um pouco o desenho. Beleza. Agora é só ligar as duas extremidades. Ó. E a resposta é... Tcharam! Quando eu fizer isso, a velocidade resultante vai ficar para cima. E ele consegue subir em linha reta, numa direção perpendicular às margens, que é a velocidade resultante. Faz sentido, né, pessoal? Para compensar a correnteza, você tem que virar o barco um pouquinho para o lado. Mas e aí? E agora? Qual vai ser o tempo de travessia? Eu tenho que ver quanto que vale a minha velocidade resultante. Sugestões, pessoal? Pensem um pouquinho, vai. Olha para a figura e eu quero que você procure triângulo retângulo, tá? Vou dar até um zoom aqui, ó. Vai, procure aí triângulo retângulo. Você tem a velocidade resultante para cima, você tem a correnteza para a direita, você tem a velocidade própria na diagonal. Ache um triângulo retângulo. Bom, para quem não viu ainda, ele está aqui, ó. Copiei e colei. Prontinho. Vocês estão vendo que um dos catetos é 3 e a hipotenusa é 5. Então dá até para pular logo o teorema de Pitágoras, né? A velocidade resultante desse barquinho será de 4 km por hora para cima. Pronto. E agora sim eu consigo calcular o tempo de travessia. Lembrando que a distância entre as margens é de 500 metros, né? 0,5 km. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Travessia. Velocidade, ΔE sobre ΔT. Opa, ixi, o que eu fiz? Que isso, cara? Pronto, voltei. Velocidade, ΔE sobre ΔT. Velocidade agora é de 4.
distância 0,5. Beleza, esse tempo aqui vai ficar 0,125 de hora. Multiplicando por 60, deixa eu ver aqui na calculadora, 7,5 minutos. 7 minutos e meio, né? Só para vocês conferirem, vocês percebem que o tempo é maior, né? Ó, tempo maior. Então não é muito vantajoso, né? Você fazer o barco subir em linha reta. Não é vantajoso você fazer ele atravessar o rio em linha reta. O ideal é você apontar mesmo para outra margem e deixar o rio te carregar independentemente da sua velocidade própria, tá bom? Se você quiser corrigir a trajetória, a velocidade que for na direção perpendicular vai acabar ficando um pouquinho menor, né? Nessa questão, ao invés de ser 5, ficou apenas 4 km por hora. Vamos ver então. A resposta ficou 6 minutos para a primeira, 300 metros para a segunda e 7 minutos e meio para a letra C. Pessoal, dúvidas, choro, lamentações, perguntas, questionamentos? Essa questãozinha aqui é bacana, viu? Uma questão simples, né, digamos assim. Não é nenhuma novidade, mas é uma questão boa pra caramba para lembrar da composição de movimentos. Vamos para a próxima, então. Natália já deu ok, a Júlia também, show de bola. Questão 12. Questão 12, vamos ler juntos. No interior de um vagão hermeticamente fechado, quer dizer que não sai ar e nem entra ar, tá? É basicamente para dizer que não tem vento, tá? Hermeticamente fechado, não tem vento. Que se move horizontalmente em trajetória retilínea com velocidade de 4 metros por segundo em relação ao solo. Uma pessoa arremessa uma pequena esfera verticalmente para cima, com velocidade 3 metros por segundo em relação ao vagão. Desprezando o atrito com ar, os módulos das velocidades da esfera em relação ao solo no ponto mais alto, deixa eu anotar aqui, peraí, no ponto mais alto de sua trajetória e no instante em que retorna a mão da pessoa. A gente vai resolver essa questão sem nenhum cálculo, tá? Mentira. Cálculo vai ter, mas de cabeça, tá? Eu quero dizer que a gente vai resolver sem nenhuma fórmula. Vamos resolver sem nenhuma fórmula. Olha aqui para a figura, pessoal. São os 3 instantes, né? Lançamento, ponto mais alto e quando ela está retornando a mão da pessoa. Então, vou marcar aqui agora a trajetória feita por essa bolinha, né? Ela saiu daqui. Fazer direito agora, peraí. Ok. Trata-se do lançamento oblíquo, né? Essa trajetória que ela está fazendo é a tal da trajetória parabólica, tá? Agora vamos analisar. No ponto de lançamento, aqui vai ser a minha bolinha em azul, ela tem 2 velocidades. Lembra também que é só você separar, né? Vamos fazer a composição de movimentos. Ela tem a velocidade que o próprio vagão já tinha, para a direita, né? De 4 metros por segundo. E aí a pessoa vai arremessá-la para cima a 3 metros por segundo. Logo, a velocidade resultante dessa bolinha, no instante do lançamento, você percebe que vai ser de 5 metros por segundo, né? Triângulo pitagórico mais uma vez, ó. É só somar aqui essas 2 velocidades, tá vendo? A velocidade resultante vai ficar para cá. E vai ser de 5 metros por segundo. Show de bola, mas isso não quero saber. A questão não pergunta a velocidade no lançamento. Ela quer saber a velocidade no ponto mais alto e depois quando retornar a mão da pessoa. Então, vamos ver agora no ponto mais alto. Um erro muito comum é dizer que no ponto mais alto a velocidade é 0. Cuidado, cuidado. No ponto mais alto, a velocidade vertical é 0. De fato, ela não vai estar nem subindo e nem descendo. Então, na vertical, ela está parada. Porém, ela continua com a velocidade horizontal que ela já tinha antes, né? Essa velocidade horizontal de 4 metros por segundo permanece constante ao longo de todo o lançamento oblíquo.
Então aqui eu vou anotar, ó, 4 metros por segundo. Beleza? Vamos eliminar já algumas alternativas, ó. Não é a letra B, não é a letra D e não é a letra E. Então, ou é a letra A ou é a letra C. E a segunda pergunta, né? Quando ela voltar para a mão da pessoa, é só a gente pensar em conservação de energia, ou mesmo na própria simetria do problema. Vocês concordam comigo que quando a bolinha estiver voltando, ela vai ter a mesma velocidade horizontal, né? De 4 metros por segundo, que permaneceu constante. Só que agora a velocidade vertical vai ser de 3 metros por segundo para baixo. Então, na vertical, ela volta com a mesma velocidade, só vai mudar o sentido, né? Então, aqui eu tenho, ó, 3 metros por segundo. De tal forma que, quando eu somar isso aqui de novo, ó, 3 com 4, vai dar novamente 5 na velocidade resultante. Mudando apenas a direção, né? Vai estar inclinado para baixo agora, ao invés de estar inclinado para cima. Então, 5 metros por segundo. Resultado, então, letra C. 4 no ponto mais alto e 5 quando estiver retornando à mão da pessoa. De boinhas, né, pessoal? Fala sério, questão muito light. Era só para vocês lembrarem aqui que o lançamento oblíquo, ele também é uma questão de composição de movimentos. Então, essas duas questões que eu acabei de resolver, ó, a questão do barquinho e essa questão do lançamento oblíquo, é para você lembrar em separar o movimento em duas direções, ó, perpendiculares. Quando você separa, fica mais fácil de resolver o problema. Vamos para a próxima. Questão 15. Deixa eu ver nosso tempo. Tá de boas, tá de boas. Questão 15. Um automóvel se desloca, aqui já vai ser MCU, tá? Vamos fazer umas questões aqui de MCU. Pelo menos umas duas dá para fazer. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, de modo tal que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem diâmetro de 0,5 metros. Vamos sublinhar isso já. Beleza. E um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM. Vocês sabem que o RPM significa rotações por minuto, tá bom? Tarsila, tá no Class sim, viu? Eu coloquei hoje, no iníciozinho da tarde eu botei lá, beleza? Até mandei o link no chat também, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aí, ó. Linkzinho. Aí ele pergunta qual que é a velocidade do automóvel. Poxa, fala sério, a gente tem as duas informações aí, que é do diâmetro, que vai me dar o raio, né? E da frequência. E com essas duas informações, eu tenho que calcular a velocidade da roda. Então, vamos fazer aqui a roda, né, primeiro. Perfeito. Então, eu preciso descobrir a velocidade de algum ponto da roda. Tanto faz, né? Vou pegar aqui esse pontinho. A gente sabe que ele tem um vetor velocidade tangencial à trajetória, né? E que é calculado da mesma forma que a gente aprende no movimento uniforme. ΔS sobre ΔT. Não tem mistério, não tem segredo. Aqui a gente está falando de um movimento circular uniforme, né? Então, o cálculo de velocidade continua o mesmo cálculo do movimento uniforme. Mas a questão é, como que eu posso relacionar isso com frequência? Eu vou resolver de duas formas para vocês, tá bom? Primeiro, por uma fórmula decorada, digamos assim, né? Então, muita gente vai fazer assim, ó. Velocidade ΔS sobre ΔT. Ao final de uma volta completa, né? Um giro completo do pneu, o deslocamento vai ser o próprio perímetro da roda, que é 2π raio. E o tempo de completar uma volta é o que a gente chama de período, tesão aqui no bom sentido. Porém, o inverso do período é a frequência. Por isso que eu posso escrever que a velocidade é 2πr vezes a frequência. Pronto, se eu aplicar nessa fórmula, vai dar certo e eu vou conseguir descobrir a velocidade do carro, né? Tendo a frequência e tendo o raio da roda, que são as duas informações que a questão me deu, tá? Porém, eu particularmente não gosto muito disso, tá? Eu não gosto de ficar decorando essas fórmulas de MCU, porque eu nunca fui bom mesmo em decorar fórmula. Então, vou fazer um X aqui, ó,
e vou mostrar para vocês como que eu resolvo essas questões, tá? Como que eu costumo pensar e que eu acho que ajuda muito, né, a você conseguir entender sem precisar ficar decorando nada. Então, olha só, vê se faz sentido. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Agora pensa comigo. O que significa 840 RPM? Quer dizer que ele faz 840 voltas em 60 segundos, correto? Em 60 segundos. Então vamos lá. 840 voltas vai me dar um deslocamento que é 840 vezes o perímetro da roda, 2πr. Já que a cada volta, né, ela percorre um perímetro, tá bom? E no intervalo de tempo, eu vou botar 60 segundos. Na prática, é a mesma coisa. Se você prestar atenção, é a mesma coisa que eu fiz ali de vermelho, só que ao invés de ficar decorando, né, que V é igual a 2πrf, você pensa mesmo na distância e no tempo. Vamos ver quanto é que vai dar isso, ó. 840 vezes 2 vezes π, o raio 0,25. Tudo isso dividido por 60. Elimina um zero de cima com um zero de baixo, né? Bye, 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 bye. 2 com 6, sobra 3. 8 com 4 com 3. 2, 24, 8. 28. 28 com 0, 25. É só dividir por 4. Vai dar 7. Então, a minha resposta aqui deu 7π metros por segundo. Aí a minha dica para vocês é essa, pessoal. Tente, nas próximas questões de movimento circular, ao invés de usar aquelas fórmulas decorebas, né, tente pensar mesmo no problema, tente entender de fato o problema. Por exemplo, essa fórmula aqui, ó, ômega é igual a 2πf. Isso aqui é totalmente desnecessário, né? Velocidade 2πr sobre período. Isso aqui também é completamente necessário. Enfim, várias fórmulas, né, que a gente fica aprendendo em movimento circular são, na verdade, desnecessárias, tá bom? E é só você pensar um pouquinho no problema que você resolve normalmente. Combinado? De boas? Tranquilo? Suave? Posso para a próxima? Acho que vai ser a última, hein, para a gente encerrar. Não quero passar do horário de vocês, não gosto de fazer isso. Questão 16. Questão 16, acho que é boa pra caramba. Questãozinha da UFRJ. Vamos resolver pela lógica, tá? Vamos só entender o problema e resolver com regra de 3. Se eu não me engano, essa aqui dá pra fazer só com regra de 3, quer ver? O olho humano retém durante 1 sobre 24 de segundo as imagens que se formam na retina. Essa memória visual permitiu a invenção do cinema. A filmadora bate 24 fotografias, ou também chamado de fotogramas, por segundo. Uma vez revelado, o filme é projetado a uma razão de 24 fotogramas por segundo. Assim, o fotograma seguinte é projetado no exato instante em que o fotograma anterior está desaparecendo de nossa memória visual, o que nos dá a sensação de continuidade. Filma-se, isso aqui é um textinho bacana para vocês entenderem o nascimento do cinema, né? Então, o cinema, que significa cinemática, né, que vem de movimento, na prática é uma sequência de coisas paradas, né? Então, o movimento é uma sequência de coisas paradas. Você vê sucessivas fotografias. Filma-se um ventilador cujas pás estão girando no sentido horário. Então, peraí, ó. As pás estão girando no sentido horário. Igual está representado já na próxima figura. O ventilador possui 4 pás simetricamente dispostas, uma das quais pintadas de cor diferente, como ilustra a figura. Beleza. Ao projetarmos o filme, os fotogramas aparecem na tela na seguinte frequência. Então a gente tem aí todos os fotogramas que foram tirados, né? O que nos dá a sensação de que as pás estão girando em sentido anti-horário. Então, se você olhasse para essas fotografias, né, na ordem em que elas aparecem, você vai ter muita impressão de que a pá está girando no sentido anti-horário. É porque ela aparece nessa posição, depois aqui embaixo, depois na direita, depois para cima. Então você vai pensar, poxa, ela está girando, ó, no sentido anti-horário, que é uma ilusão de ótica, né? Quantas rotações por segundo, no mínimo, as pás devem estar efetuando para que isso ocorra? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho, vai.
Voltando lá para o texto, ele fala sobre o tempo de uma fotografia para outra, né? Seria o tempo da nossa memória visual. 1/24 segundos. Então, esse é o tempo em que uma foto é colocada depois da outra. Beleza? 1/24 segundos. O tempo que é colocada uma depois da outra. Ou você pode pensar na frequência, né? De 24 fotogramas por segundo. Tanto faz. Uma informação é o período, outra informação é a frequência. Tá bom? Agora vamos lá. Pensando na pá. O que está acontecendo, né? Por que as fotografias aparecem nessa ordem? Na prática, a gente sabe que ela está girando no sentido horário e não anti-horário. Quer dizer que, se dessa primeira foto, aqui ó, se dessa foto para essa foto, ela saiu do ponto de cima e chegou do ponto para a esquerda, o giro que ela fez, na verdade, foi isso aqui, ó. Concordam comigo? Faz sentido, né, gente? O giro que ela fez foi esse, ó, para sair de cima e chegar na esquerda. O que deu a sensação de que ela fez o caminho mais curto, né? O nosso cérebro pensa sempre no caminho mais curto. Então, na hora que você vê a próxima fotografia, você vai pensar que ela fez isso. Mas, na verdade, ela girou no sentido horário, como a gente bem sabe. Aí você concorda que esse giro equivale a 3/4 de volta, né? Se você pensar aí nos quadrantes, né? Ela fez 3 dos 4 quadrantes. Então, 3/4 de volta. Beleza. O que significa frequência, pessoal? Vamos pensar no que significa frequência. Frequência é quantas voltas eu faço em 1 segundo. De novo, frequência é quantas voltas eu faço em 1 segundo. Então, vou matar essa questão com uma regra de 3. Quer ver só? Se eu fiz 3/4 de volta no tempo de um fotograma para o outro, né? Que é de 1/24 segundos. Então, quantas voltas eu vou fazer em 1 segundo? Pronto, acabou. Caraca, professor, sério? Não vou usar nenhuma fórmula? Não, não vai usar nenhuma fórmula. Se você entende o que é frequência, se você entende os conceitos, você não precisa ficar decorando todas aquelas fórmulas. Quer ver que vai dar certo? X vezes 1/24 é igual a 3/4. Beleza, 24 vezes 3/4. 24 com 4 dá 6. 6 com 3 dá 18. Então, essas pás estão girando 18 vezes, né? Elas estão dando 18 voltas a cada segundo. O que significa que a frequência delas é de 18 Hz. Acabou. Gabarito letra D. Então, se você estava esperando por uma revisão em que eu fosse passar um formulário para vocês, pessoal, muito pelo contrário, tá? Essa revisão que eu estou fazendo é para mostrar para vocês que mesmo que você esqueça as fórmulas, dá para resolver os problemas se você entender os conceitos. Combinado? Tentem fazer isso para as próximas questões. Só use a fórmula se realmente não tiver outra saída. Tente primeiro pelo método mais simples. Faça o desenho, interprete a questão e busque o resultado. Se não der certo, joga na fórmula e vê se sai alguma coisa. Alguma dúvida aqui? Perguntas, choro, lamentações? Mandei um belezinha aí, pessoal, confirmando, tá tudo certo. Estamos todos liberados. Show. Perfeito, perfeito, perfeito. Então é isso, galera. Até semana que vem. Qualquer dúvida sobre a lista, mandem no e-mail ou apareçam no plantão. Tamo junto. Até mais. Valeu, valeu. Eu que agradeço, pessoal, pela paciência. Valeu, Juliana. Valeu, Natália. Valeu, Luciana. Júlia. Boa noite para vocês.